de cânticos, vamos louvar ao nosso Deus. Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs, sejam bem-vindos à nossa igreja, aos visitantes. Que bom estarmos todos juntos aqui para louvar ao nosso Deus. Vamos declarar todo o nosso amor, nossa fé, nossa confiança a esse Deus que vive e reina hoje e para sempre, amém? Vamos louvar. Vamos assim, irmãos. Louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo, se estou cercado, os meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, louvo se não. Eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração. Com meu louvor, muralhas, com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Pois então louve ao Senhor todo o meu ser. Aleluia! Louva ao Rei, louva ao Senhor. Louvo ao Rei, louva ao Senhor. Louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra. Louve ao Rei, louvo ao Rei, louva ao Senhor. Louvo a Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Ao Senhor todo o meu ser. As vozes. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Mais uma vez, não vou me calar. Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Então louve ao Senhor todo o meu. Mais uma vez, louve ao Senhor todo o meu. Mais uma vez, quero ouvir vocês cantando. Louve ao Senhor todo o meu ser. Amém. Louvado seja o nosso Deus. E o Senhor retornará um dia. E os crentes cantam: Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
E o Espírito e o noivo dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. Apocalipse 22, 17. Maranata significa: ora vem, Senhor Jesus. Que ao cantarmos essa canção, que a gente possa declarar a nossa esperança, a expectativa que a gente está do retorno do Senhor, amém? Vivemos dias de incertezas, de guerras, dificuldades, mas firmamos os nossos pés na cruz e na certeza de que Ele vive e vai voltar um dia, amém? Amém, vamos louvar o Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se renda ao Senhor essa noite. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, santo. Tu és santo, Teu povo declara, Senhor, essa noite, que Tu és Senhor. santo, Senhor, digno de todo louvor. Colocamos a nossa confiança, Senhor, em Ti, somente em Ti. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor, engrandecido sobre toda a terra. Vamos cantar mais uma vez. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Nos rendemos ao Teu nome, Pai. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és poderoso, Deus. Tu és digno de louvor. Colocamos, Senhor, a nossa confiança em Ti. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra me buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Sempre, Deus. Glória seja o Teu nome, Pai. Tu és digno, Pai, de toda adoração, de todo louvor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cante. Vem Jesus, vem Jesus. Canta, igreja. Maranata.
volta, Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. Você pode cantar mais forte? Aleluia! Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Amém. Jesus, Tu és a nossa luz, a nossa salvação. Hoje, Senhor, reafirmamos que confiamos em Ti, Pai, independente das circunstâncias, de tudo que vivemos nesse mundo, Pai. Mesmo em meio ao caos, nesse mundo, a gente não há de temer, Senhor, nada, porque o Senhor está conosco. Vem, Senhor, nos buscar. Nós confiamos na Tua promessa e declaramos que Tu és soberano sobre todas as coisas. Reina, Senhor, no nosso meio essa noite, no nome de Jesus. Amém. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Declare, Senhor, Tu és grande. Grande é o Senhor. Mais uma vez, és a vida. És a vida, és o amor que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura Todo o coração. todo o coração ferido. Tu és grande, Pai. Grande é o Senhor. Com Teu fôlego. Com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti. Vamos cantar mais uma vez e declarar que a vida, esperança em Jesus. És a vida. És a vida, és o amor, que traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração ferido. Declare agora com seu coração que Ele é grande. Grande é o Senhor. Com fôlego dentro de nós. Com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente. Seu time, conta fogo. Com Teu fôlego. Dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor somente a Ti. Toda a terra. Toda a terra entoará, Meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. toda a terra entoará, declare. Toda a terra entoará. Meu ser, meus ossos cantarão. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Declare mais uma
és digno, Senhor, de receber toda a glória, louvor, honra. Seja dado ao teu nome, Senhor. Tu és poderoso sobre toda a terra, Deus. Nós te engrandecemos, Pai, por tudo que tu és. E muito obrigado por essa noite, porque podemos te louvar, ó Deus, em espírito e em verdade, e te adorar por tudo que tu és. E já te adoramos hoje por tudo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida, pois tu és fiel. Obrigado pela tua doce presença aqui entre nós. Nós oramos no nome doce e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Tonight we have with us Pastor Cynthia and Danny. They came to talk about the visitation ministry in our church. No? Care ministry? Okay. Ok. So, corrigindo aqui, eles vieram para falar da missão deles nas Filipinas, e a Zan vem falar sobre o Care Ministry para nós. Antes, então, de dispensar as crianças, a gente vai ter essa breve apresentação, porque a gente, então, consegue, antes das crianças, as crianças podem voltar. Então, eu vou pedir a Zan, Pastor Cynthia and Danny, please. Only Pastor Cynthia, okay. Está com vocês. Boa noite a todos. Muito bom poder estar aqui com vocês, e eu quero primeiro agradecer a liderança do Ministério em Língua Portuguesa por abrir esse espaço para a gente poder estar compartilhando com vocês um pouquinho a respeito do Ministério de Cuidado. Eu tenho aqui o Elias e a Rita, a quem eu não tive ainda a oportunidade de me apresentar. Meu nome é Elisângela, eu sirvo no Ministério de Cuidado como pastora de cuidado das mulheres. Me chamam de Elis, de Zan, então vocês fiquem à vontade. E eu vou pedir para o Jorge passar um vídeo bem pequenininho, vou pedir a gentileza de vocês assistirem com a gente, e aí depois eu vou pedir para o Elias e a Rita, para eles estarem compartilhando mais do Ministério de Visitação. E o Elias, entre muitas coisas, a mais importante, óbvio, que ele é marido da Rita, entre outras coisas, ele é pastor aposentado no Brasil, professor universitário, e eu costumo chamá-lo de nosso super voluntário, porque ele é muito, muito envolvido e comprometido no Ministério de Visitação. Então, aí depois ele fala um pouquinho mais sobre isso com a gente, tá bom? The Bible tells us in 1 Peter 5:7 to cast all our anxieties on God because He cares for us. That's not just a comforting idea, it's a powerful truth. The God of all creation cares about every part of your life, your health, your family, your struggles, and especially the state of your soul. But life can make that hard to see. We live in a world full of distractions and pressure to handle things alone. Even as Christians, it can feel easier to isolate than to reach out. Yet, we're called to live in Christ-centered community, caring for one another just as God cares for us. Here at Willingdon Church, our care ministries exist to do just that. Come alongside you in times of need. Whether you're facing personal or relational challenges, health concerns, or simply need someone to talk to, we're here to help you. We help through counseling, which is the face-to-face ministry of God's Word for individuals and couples. We help through visitation, which is personal connection and prayer for those in a variety of settings, such as hospitals, care homes, private residences, or even the workplace. And we care through support groups, which are grace-filled, safe spaces to walk with others through grief, addiction, and various life challenges. Whatever you're facing,
Don't face it alone. Reach out to us at care@willingdon.org or visit our website to learn more. Graça e paz com os irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. Nós viemos algumas vezes, eu e a Rita, estar com os irmãos, mas há algum tempo atrás, né? E o que a gente gostaria de compartilhar hoje é sobre esse trabalho de visitação. O Care Ministry, como apareceu aqui no vídeo, tem algumas áreas de atuação, e nós estamos hoje ajudando na visitação das Care Homes. E é sobre isso que a gente gostaria de compartilhar um pouco com vocês. Eu e a Rita, nós viemos para o Canadá em 2019. Minha filha já mora aqui há 15 anos e nós nos aposentamos e nós viemos morar aqui uma parte do tempo. Eu tenho um filho no Brasil também. E já conhecíamos a Willingdon desde muitos anos atrás, quando minha filha já frequentava aqui. E quando nós viemos para cá, eu e a Rita fizemos o curso de membresia, nos tornamos membros da Willingdon. Mas uma coisa que pesou no meu coração foi saber ou ver, né, que, diferente do Brasil, ao menos no meu ponto de vista, é que a sociedade canadense ela tem uma forma de ser com os idosos, né? Temos muitas casas de idosos aqui. Então, a pessoa, quando chega numa certa idade, a família não tem tantas condições de cuidar da pessoa, a pessoa vai para uma casa de idosos, por isso que tem muitas casas de idosos. E uma coisa que chegou ao meu coração, eu falei com a Rita quando a gente estava aqui em 2019, onde será que estão os irmãos velhinhos aqui da Willingdon, né? Será que alguém os visita? Será que alguém vai até eles, né? Isso ficou no meu coração. Tivemos um momento aqui, há uns anos atrás, em que todos os ministérios apresentaram a sua atividade, e eu e a Rita viemos ver, encontramos a Elisângela, a pastora Elisângela, a pastora Cíntia, falando desse ministério de visitação, e aquilo tocou muito no nosso coração. Foi quando nós nos apresentamos e falamos, gostaríamos de ajudar conforme for necessário. E Deus sabe todas as coisas, nem passou um mês, uma home care entrou em contato com a igreja pedindo um culto lá com eles, né? E aí a pastora Cíntia nos acionou, conversamos, fomos conhecer essa home care e, enfim, começamos o trabalho. Aí a pastora Elis chegou ao grupo e, desde então, nós estamos, hoje, graças a Deus, temos 3 casas, 3 lugares que já nos convidaram e a Willingdon está se fazendo presente ali. Nós temos um culto, mais ou menos de 40 minutos, 45 minutos, nós cantamos louvor, nós oramos com os velhinhos, nós ministramos a palavra. Então, tem sido uma bênção, ao menos para nós, para mim particularmente, tem sido uma realização, né? Estar ajudando e trazendo um pouco de esperança, né? Dizendo para eles que há esperança em Cristo, que eles não estão sozinhos, porque Deus está com eles. E nós estamos aqui para falar para vocês, irmãos, sobre esse trabalho que temos e a necessidade que temos, porque Deus tem aberto portas, né? E o Senhor precisa nós precisamos, a igreja precisa de pessoas que venham conosco. Essas 3 home cares que estamos trabalhando hoje, nós atendemos ali pela manhã, né? Então, isso pode ser uma dificuldade para quem trabalha, mas se você tiver algum tempo disponível para fazer uma visita conosco, seria uma bênção você ir lá, conhecer, ver o trabalho que a gente realiza. Eu queria pedir para os irmãos lembrarem nas suas orações desse ministério, né? E uma das necessidades, talvez mais prementes que nós temos, é um músico. Nós precisaríamos de um músico conosco. Nós passamos música, né, em vídeo, no YouTube e tal, mas se tivéssemos uma pessoa tocando ali conosco, seria uma bênção muito grande. Então, por favor, ore por nós, ore pelo trabalho, e Deus possa tocar no coração e levantar um levita, né, para estar conosco ali, nos ajudando a adorar a Deus e transmitir a palavra àquelas pessoas. Amém? E se vocês quiserem saber mais da experiência principalmente porque nós temos 4 care homes e uma delas a gente faz um louvor. Dani e Alcinho abençoaram esse ministério por quase 2 anos, né, amiga, servindo lá. Então, assim, eles têm muita experiência para trocar da bênção que tem sido. E algo que a gente está sempre conversando é assim, a gente vai e visita os irmãos que
puderam estar aqui antes, como membros da Willindo, agora não estão mais, mas é uma enorme oportunidade para a gente compartilhar do amor de Cristo para aqueles que jamais ouviriam e estão lá naquela care home e ouvem porque a gente está indo lá, porque Deus graciosamente nos tem enviado. Então, assim, é um ministério muito bonito, tem uma outra care home esperando para que a gente vá, e a gente não tem podido porque a gente está aguardando, né, no Senhor, a provisão dEle. E eu queria agora chamar a pastora Cíntia. Então, como vocês viram, pastor Miguel, o senhor não errou muito não, porque a pastora Cíntia fazia parte desse ministério. Ela já estava lá antes de eu começar. A pastora Cíntia, o Danny, esposo dela, e também a Daniela, filha dela, eles foram chamados para um ministério muito bonito no país de origem deles, que é as Filipinas, e é isso que ela vai estar compartilhando com a gente. E eu vou ter o privilégio de tentar traduzi-la. Yes. You can come, Pastor Cynthia, please. Yes. This is exciting. Yeah. And Pastor Cynthia, she was my mentor for 3 years. I had the privilege to serve and to learn from her and with her. Yes. Okay, so you're going to straight. A gente usa o mesmo? Posso pegar um? No. Okay. I'll hold it. Do you want me to keep it here? Easier? Yeah. Am I loud? Okay, I can bring it here. And then, Yes. okay. Good? That's good? Okay. Go? Yep. Hi, good evening, everyone. Thank you for inviting us, my husband, Daniel, my daughter, and myself to be here. It's exciting. I mean, it's the first time that I participate in this happy ministry group. Então, ela agradece a oportunidade de estar aqui. Ela está aqui junto com o seu esposo, Dani, a filha Daniele. Como eu comentei antes, eles estão juntos nesse ministério. E é a primeira vez que ela participa, né, dessa nossa reunião, muito feliz. Gente, a Claudinha está me olhando aqui, que medo de traduzir errado. And such a privilege. I have my good friend here, and she's my translator. Amen. So, so to start with, I want to give you a background of our family. Então, para começar, ela vai falar um pouquinho da família dela. So I'm married to Danny, who's over there, for 31 years, 31 wonderful years. Então, eles estão casados há 31 anos. Dani está lá atrás. We are blessed with 2 beautiful daughters, Danielle and Christine, and they are both serving in our worship team. Então, Deus os abençoou com 2 filhas, a Daniela e a Cristine, e as 2 estão servindo, né, aqui na igreja. So my daughter, Christine, who got married 2 years ago, is thrilled to announce that they're expecting their first child. Yes. And our first grandchild. Eu estou quase me perguntando se eu preciso traduzir, gente. Precisa? Precisa, tá bom. Então, né, vocês ouviram que essa jovem senhora está para se tornar vovó, porque a Cristine está para ter neném pertinho, aí em setembro. And we're also excited to announce of becoming a missionaries to the Philippines. E ela está muito, assim, feliz de poder compartilhar com vocês que elas se tornaram missionários nas Filipinas, país de origem deles. So I'm going to share a little bit of my faith journey. I grew up surrounded by traditions, religious traditions, but not having a relationship with Jesus Christ. Então, um pouquinho da caminhada de fé da pastora Cynthia. Ela foi criada, né, em torno de uma religião, o background dela, a origem dela religiosa é do catolicismo, mas ela durante esse período não tinha um relacionamento pessoal com Deus. And I want to know my purpose. Why am I created? Who is God? I want to know him. So I started seeking for him. Então ela queria saber qual era o propósito dela, ela queria conhecer a Deus e ela começou a buscar a Deus. Not until we migrated to Canada in 1999 that I worked in a Christian-owned company. E começou que eles vieram para o Canadá e ela começou a trabalhar numa empresa e essa empresa, os donos, eles eram cristãos. And I saw that there's something different with them, their eyes, which has this peace that I don't understand. E chamou a atenção dela que eles tinham alguma coisa diferente, era o olhar deles, né? No olhar deles tinha uma paz que era algo que ela queria ter. They hold their Bibles every day and they do Bible study once a week in the office. And they look so different. Então, eles estavam sempre carregando a Bíblia deles, e mesmo no escritório, né, eles tinham um estudo bíblico uma vez por semana, e eles estavam sempre tão felizes. So I started asking and praying the Lord, show me what you showed them, because that is what I'm looking for. So the Holy Spirit, one day, put a burden in my heart to buy a Bible.
Então ela começou a orar e pedir ao Senhor porque ela queria ter aquilo que eles tinham. E um dia o Espírito Santo colocou isso no coração dela muito forte, que ela precisava comprar uma Bíblia. So I bought a Bible and got home and I prayed. I said, Lord, here's the Bible in my hand. Speak to me. And I opened the Bible. Então ela comprou a Bíblia e aí ela orou ao Senhor e falou, a Bíblia está aqui. Aí ela pediu para Deus falar com ela. It landed in John 3:16. E abriu em João 3,16. And we know the scripture, for God so loved the world. You can translate it for sure. E todos nós sabemos, né, que Deus amou o mundo tanto que Ele enviou o Seu único Filho para morrer por nós, para que aquele que acreditasse nele não perecesse, mas tivesse vida eterna. And something happened in my heart. The revelation of the love of God, overwhelming love of God towards me, I couldn't understand it. But one thing I know, I need to accept His Son, Jesus Christ. E algo aconteceu com ela, né? Ela sentiu o amor, a presença de Deus com ela, e foi algo assim que ela não tinha como explicar, né? Foi assim, além do que ela podia entender, e ela teve uma certeza que ela precisava aceitar Jesus Cristo na vida dela. So that night, I accepted Jesus Christ, and after that, I got baptized with a Christian church, and I served in many areas of church ministry. Então, naquela noite, ela aceitou a Cristo, e aí depois ela foi batizada, e ela passou a se envolver e a servir em vários ministérios na igreja. But 12 years ago, I had a major car accident that almost took my life. And I realized that my life is so fragile. It's here today, tomorrow it's gone. E aí, há 12 anos atrás, ela sofreu um acidente de carro sério, que quase custou a vida dela. E, e aí ela realizou o quanto a vida era frágil. Um dia ela estava aqui, no outro dia ela poderia não estar. So I rededicated my life to God, and I surrendered my life to serve in the ministry. E aí ela rededicou a vida dela ao Senhor, e mais uma vez ela entregou a vida dela para servir ao Senhor. During that time, the Lord called me using John 21. He said, "Do you love me?" And I said, "Yes, Lord." He said, "Feed my sheep." E nesse momento, Deus usou a palavra de João 21 para falar com ela e perguntou, né, você me ama? Então, se você me ama, alimenta as minhas ovelhas. He also called me to study biblical counseling. E ele também a chamou para estudar aconselhamento bíblico. At the time when I was studying, the Holy Spirit told me that one day you're going to start a ministry and you will call it Inner Living Ministry. E quando ela começou a estudar esse curso, o Espírito Santo falou com ela que, num tempo futuro, ela ia começar um ministério, e esse ministério ia se chamar Cura Interior. And not knowing what this ministry is about, I just wrote it in my journal, told my family, and forget it. E sem saber o que seria, ela simplesmente escreveu no diário dela, ela compartilhou com a família dela e simplesmente esqueceu. After I graduated, Willingdon Church hired me as a women care pastor. Assim que ela se graduou, que ela terminou o curso dela de counseling, de aconselhamento, ela foi contratada pela Willingdon como pastora de aconselhamento para as mulheres. And that is the time when the Lord showed me the burden I have to walk alongside others, those who are struggling. E foi nesse momento que o Senhor mostrou para ela o quanto pesava no coração dela, o quanto ardia no coração dela o desejo de estar caminhando com pessoas que tinham problemas, que carregavam essas dores. So what I thought that just as serving in the church, God have other plans. It's a mission. What I thought is just working in Willingdon Church, God has different plans. Então, o que ela achou que era só assim, estou servindo aqui na Willingdon e é isso, na verdade era algo mais. Deus tinha diferentes planos para aquele tempo. So during the COVID time, I was praying, and the Lord showed me a vision. He showed me a mountain. Então, durante o período da Just Covid, like in the screen, o Senhor mostrou para ela uma imagem, and Anipahat. e a imagem é dessa montanha e dessas casinhas que tem nas Filipinas. And I asked the Lord, I said, "What is this, Lord?" E ela perguntou ao Senhor, Senhor, o que é isso? He said, "It's the Inner Living Ministry." Ele disse, esse é um ministério de cura interior. He said, "It's a camp, it's a retreat, É um acampamento, é um lugar para retiro. where there will be evangelism, discipleship, spiritual healing, and a place where people
young people will meet God. Onde vai ter discipulado, onde vai ter evangelismo, onde vão acontecer acampamentos e onde pessoas vão experimentar cura. When I saw the vision, I know it's Philippines. Quando ela viu a imagem, ela sabia que era nas Filipinas. Because those huts are found in the Philippines. Porque esse tipo de casa você só encontra nas Filipinas. So after the call, I went to Pastor. Okay. Then after that, I was praying in our prayer center. Então depois disso ela estava aqui orando no prayer center. Again, the Holy Spirit told me that now is the time. Start the inner living ministry, minister to young people. E de novo o Espírito Santo falou com ela e disse: agora é o tempo de você começar esse ministério de cura interior e de começar a ministrar para pessoas mais jovens. So after hearing that, I talked to Pastor John Best, who is a global mission. Depois disso ela falou com o pastor John Best, que é o nosso pastor de missões globais. I shared with him the vision and the calling of becoming a missionary, and he connected me to Multiply. E aí ela compartilhou com ele a visão de se tornar missionária e daí ele conectou ela com o Multiply, which is our MB mission. Que é um ministério da igreja menonita que trabalha com missões. And when I met this guy, he told me that the national leader of Philippines, MB, is here in Canada at that time. E quando ela encontrou com essa pessoa, ele comentou que a pessoa que é como é que a gente fala isso, gente? O líder nacional desse ministério estava aqui. First time in Canada. Primeira vez dele no Canadá. So my husband and I went and met this guy because I want to know more about Philippines. Então, a pastora Cíntia e o esposo dela, o Dani, se encontraram com essa pessoa porque eles queriam saber mais do ministério que estava acontecendo nas Filipinas. So I shared the vision and the calling, and he just said that 2 years ago, they started praying for a biblical counselor in Palawan. E ela compartilhou com ele a visão que ela teve, e ele compartilhou com ela que há 2 anos eles vinham orando por alguém que fizesse aconselhamento pastoral, ou seja, Deus estava preparando o tempo perfeito, né? He said the Holy Spirit put in their heart to minister to the youth. Que o Espírito Santo tinha colocado no coração deles para ministrar para os jovens em Palawan. They have many problems with their youth. They get saved, they go to church, and they disappear afterwards. Porque lá em Palawan, que é esse lugar, nas Filipinas, eles estavam tendo muitos problemas com os jovens. Os jovens conheciam a Cristo, iam para a faculdade, mas em algum momento eles simplesmente paravam de frequentar a igreja, eles desapareciam. And they realized the issue is family dysfunctional. It's dysfunctional family dynamics, problems at home. E They started praying for a biblical counselor. E eles entenderam que a causa, eles acabaram reconhecendo que a causa eram problemas familiares, de famílias disfuncionais. E aí essa foi a razão pelas quais eles começaram a orar por alguém que fizesse aconselhamento bíblico. And I am a biblical counselor. E ela é uma aconselhadora, uma I was already counselor. shaking. But I said I need to see the mountain, if that is the place. So the one on the screen, the old man, which is Brother Arthur, brought out his cell phone. Então ela falou que, ok, entendi, mas ela precisava ver a montanha, porque aquela foi a imagem que Deus tinha dado para ela, né? E aí a pessoa que ela encontrou pegou o telefone. And he scrolled it, and it fell on this, Ele começou a passar as fotos. the mountain. E aí mostrou para ela essa foto, que era a montanha que ela já tinha visto antes, porque Deus já tinha dado a visão para ela. Exactly on the vision that God gave me. Exatamente igual a visão que Deus tinha dado para ela. Eu vi, gente, essa foto impressa no escritório dela. But I said I still need it in person. I need to see it in person. Mas ela disse que ela precisava ainda ver pessoalmente. This is Philippines. Aí as Filipinas. The map will show you that it's surrounded by Muslim countries. E aqui está um mapa que mostra que as Filipinas ela está toda rodeada por países que são muçulmanos. It has a population of 120 million. E tem uma população de 1.200.000 pessoas. Palawan is one of the islands there which has the best tourist attraction. Palawan, que é onde tem essa montanha, é um lugar extremamente turístico. But God is not calling us on that area. Mas Deus não estava chamando eles para aquela área.
He's calling us to that area where there are lots of Muslims and no tourist attraction. Deus está chamando eles para um lugar onde tem um monte de muçulmanos e que não tem nada de turístico. So in January of 2024, my family went to this short mission trip to see the place and to see the people. Então, em janeiro, de 2024, in January. então, janeiro de 2024, ela e a família foram lá para conhecer esse local, para conhecer esse ministério. So when we arrived there, we went to do a gospel sharing evangelism at campuses. Quando eles chegaram lá, eles foram para um campus, para uma escola, para poder fazer evangelismo. On the first national school that we went, we shared the gospel to about 4,000 students. Então, no primeiro dia que eles estavam lá, eles compartilharam o evangelho com mais de 400 estudantes. And we went house to house evangelism as well. E eles fizeram de casa em casa também esse evangelismo. Many of those students heard the gospel and accepted Jesus Christ. Muitos estudantes ouviram o evangelho e aceitaram Jesus. Amém. Many of those students are Muslims. A maioria desses estudantes eram muçulmanos, são muçulmanos. We were there for 5 days, and we shared the gospel to about 5,000 people. Eles estavam lá, passaram lá, ficaram lá por 5 dias e compartilharam do evangelho com mais de 5.000 pessoas. So these are the problems in Brooks Point, Palawan. Esse é o tipo de problema que se tem lá em Brooks Point, em Palawan. Yes. They have problem with youth drug addiction. Tem problema com drogadição. They have dysfunctional family dynamics. Filipinos are well known to work abroad, the parents. Eles têm uma estrutura familiar disfuncional, porque nas Filipinas é muito comum que os pais deixem os filhos e vão trabalhar fora do país. Which resulted to emotional struggles with the children. O que acaba resultando em problemas emocionais com as crianças, com os filhos. So they have drug addiction. They have early pregnancy, especially for tribal people. At the age of 13 years old, they get pregnant. Então, eles têm muito problema com drogadição e gravidez prematura cedo, com 13 anos lá, é muito comum. Youth have problem with mental issues. In the Philippines, counseling is still not accepted. So they are in pain and they suffer in pain. Então, eles sofrem muitos problemas emocionais, muitos problemas mentais, mas aconselhamento ainda não é permitido nas Filipinas. Então, eles ficam sofrendo quietos, sem ter nenhum recurso, nenhuma ajuda. And then finally, suicide. E, infelizmente, suicídio. Many of those students nowadays are taking their lives because they don't know how to deal with it. Então, muitos dos estudantes lá hoje estão tirando a vida deles, porque eles simplesmente não sabem como lidar com tudo que está acontecendo com eles. So as Christians, we know what they need. Então, como cristãos, a gente sabe o que eles precisam. They need Jesus. Eles precisam de Jesus. They need the gospel. Eles precisam do evangelho. They need to hear the love of Christ. Eles precisam ouvir do amor de Cristo. As a counselor, I can see and I saw it, how Jesus Christ healed people. Only He can heal. Out of His forgiveness, His love, His mercy and grace, they will find healing. They need the gospel. E como conselheira, ela sabe que o que eles precisam é o amor de Cristo. Eles precisam ouvir sobre o evangelho. Eles precisam experimentar a cura que só Jesus pode fazer. So our last day there, my husband and I prayed and we accepted the call of God to be missionaries to Brooks Point, Palawan. Então, no último dia deles lá, a pastora Cíntia, Danny e o marido dela, oraram e aceitaram o chamado de Deus para ser missionário em Brooks Point, Palawan, nas Filipinas. But we need to follow the Holy Spirit about the Inner Living Ministry camp. Mas ela também tinha o chamado do Ministério de Cura Interior que o Espírito Santo já tinha dado, e esse era o caminho que eles tinham que seguir. As a Christians and as a family of Christ, we know the need, we can see the solution. But as the Bible says, we need people to send us there. We need brothers and sisters in Christ to send us there. We need the church to send us there. We're willing to go. And it's not easy. All our family members are here in Canada. I left the country when I was 21 years old.
But now God is calling us back. It's exciting, it's amazing, but we need the family of Christ, the family of God, to pray for us and to support us. So this is the budget that the Multiply Mission Agency gave us. Então, como família, eles já entenderam o chamado, eles já aceitaram, eles já aceitaram o chamado, eles sabem o que precisa lá. E o que eles precisam agora é que a família de Cristo, a igreja de Cristo, envie eles, apoie eles, porque não é um ministério fácil. So this is the budget that the Multiply MB gave us to be able to go there and to stay there. So as you can see, I don't know if you can see it from the pie, it has many areas where the budget will go. Então, esse é o orçamento que o Multiplier deu para eles, né, para que eles possam estar lá fazendo esse ministério. E ali tem as várias áreas onde esse recurso vai estar sendo usado. And that is what we're praying right now. We're praying that God will move His family, His people, His children to partner with us in this area. E essa tem sido uma das orações deles também, que a família de Cristo possa se movimentar e possa ter uma parceria com eles também nessa área financeira. So, to continue, this year we went back to Philippines. Então, esse ano eles foram novamente para as Filipinas. We found out that those 4 national schools that we went to last year now have a campus ministries. E aí as 4 escolas que eles tinham visitado antes, agora em cada uma delas tem um ministério local. They also have tribal feeding ministry where they can share the gospel. E eles também têm grupos nas tribos deles lá, onde eles Time to pray and look for the land for the camp. We need to see the land. We need to know. Então eles tiveram um tempo para que eles pudessem orar, para que eles pudessem saber do Senhor aonde é que seria esse campo, cadê essa colocariam onde eles teriam esse ministério, esse So campo. a sister in Christ invited us in her home. When we arrived in her home, we saw that her house is located in that mountain. E daí uma irmã em Cristo chamou eles para conversar a respeito do ministério, e aí eles viram que o local onde ela mora era exatamente pertinho da montanha que Deus tinha dado a visão para ela. So when I saw the land, I said, "Are the owners selling?" E daí quando ela viu a terra lá, o terreno, né, ela perguntou: "Tá à venda? Estão vendendo?" We want to buy a hectare of that land. A gente quer comprar uma parte dessa terra. And she said, "No, they're not selling." Não, infelizmente não estava à venda. But I said, "Please talk to them because that is the land in the vision." E aí ela falou: "Por favor, fale com os proprietários, porque essa é a terra que Deus me mostrou na minha visão para esse ministério." So she came back to me and said, "Now they're willing to meet with you." Aí ela voltou e disse que o proprietário queria se reunir com ela, queria falar com ela. So the following day she came. I didn't know she is the vice mayor of Brooks Point, Palawan. Então, no próximo dia, ela veio com a pessoa, que seria o proprietário dessa terra, e aí ela ficou sabendo que a pessoa era vice-prefeito em Palawan. And a faithful Christian. E um cristão fiel. So I shared the vision. And I told her we need a piece of land because of what God called us to do. E ela compartilhou a visão que Deus tinha dado para ela e a necessidade de ter uma terra para fazer aquilo que Deus tinha dado para eles fazerem lá. And with a teary-eyed, she looked at me and she said, "I'm not selling the land. I'll give it to you for free." You can build the camp as long as the people can hear the gospel. Você pode construir o retiro, desde que as pessoas ouçam o evangelho. The land is 1.9 hectares. A terra tem 1,9 hectares. So I just said, "Thank you, Lord." Ela só agradeceu a Deus. So without a vision, people perish, Christian perish. So we asked an architect to make a sketch of how the inner living camp will look like. Então, sem visão, o povo de Deus perece. Então, ela pediu para um arquiteto fazer um desenho de como seria essa área de retiro. So after the sketch, with the cubos and the hallway, this is what inner living ministry will look like in the picture.
E aí tá o desenho que o arquiteto fez. Isn't that amazing? I want to take you with me in this camp. Ela quer fazer um tour com a gente através do campo. Next slide then. This is going to be the activities of this camp. Essas vão ser as atividades que vão acontecer nesse local. Young people, youth getting saved, Pessoas jovens, adolescentes sendo salvos, doing Bible study, tendo estudo bíblico, fazendo estudo bíblico, doing retreat and camps, fazendo retiro and being baptized, e sendo batizado. all in the same place. Tudo isso acontecendo no mesmo local. And that Inner Living Ministry Camp E esse campus do Ministério de Cura Interior is located está localizado at the foot of that mountain that God gave me. aos pés da montanha que Deus mostrou para ela há 5 anos. So in closing, I know I cannot take you with us. I Vocês wish são- I can. Vocês estão convidados. Ela I não know- pode, mas vocês estão convidados. I know in the spirit it's possible. Ela sabe que no Espírito todos nós podemos estar lá servindo juntos. So we encourage you to pray for us. We aim to be there January of 2026. Então, o objetivo é estar lá em janeiro de 2026. There's so E, many ways to partner with us. e ela encoraja todos nós para estarmos orando por esse ministério e tem várias formas de estar apoiando esse ministério. You can pray for us, which is I heard you've been doing already. Thank you. Então, ela pede que a gente continue orando. Na nossa reunião de oração, a Nunu já tem levantado um clamor por esse ministério já tem um bom tempo. And as the Lord moves, you can partner with us as how God sees it fit. E conforme Deus mover no coração de cada um, vocês podem participar dessa obra com eles, como Deus mostrar que é para ser feito. We have a prayer card, and I'm going to leave it with you, Elise. Então, ela- So you can pray for us. We have our QR card there if you want to know more about our ministry. Então, ela vai deixar um cartão com pedido de oração, que daí depois a gente pode estar orando por eles. E lá tem um QR Code também que a gente pode escanear e ter mais informações a respeito do ministério. And again, thank you very much for this time. E To mais God uma be the vez, glory. obrigada. I would like to invite Danny to come here. So we are going to pray. Yes, please. So, ok, vamos orar então por eles. Eu peço que a igreja se coloque em pé. We're gonna pray for you. Senhor, nós sabemos que este chamado veio do Senhor. Lord, we know that this calling came from you. O Senhor já tem preparado todos os passos para que esta missão seja bem-sucedida. You have all the steps prepared, Lord, for this mission to be well succeed. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor derrame sobre nossos amados irmãos o teu Santo Espírito, And we pray, Lord, that you Os pour encha. out your Holy Spirit on our brother and sister, que eles sejam, ó Deus, corajosos no Senhor, that they would be courageous in you, que eles sejam, ó Deus, sempre fiéis a Ti, that they will be always be faithful to you, e que eles recebam, ó Deus, da Tua fidelidade sobre eles, ó Pai. and that they will receive from your faithfulness over them, Lord. Ó Deus, que o Senhor traga o sustento e o suporte em tudo que eles precisarem. That you bring, Lord, all the provision and the sustenance that they will need. Nós estaremos aqui orando por eles. We'll be here praying for them. Talvez alguns de nós um dia visitaremos essa obra, Maybe one of us will be visiting them one day, mas nós estaremos juntos, ó Deus, servindo neste chamado. but we'll be together, Lord, serving in this calling.
e vendo, ó Deus, através do trabalho deles, o teu reino se expandindo naquele lugar. And witnessing, Lord, through their work, your kingdom being expanded in Palauan. Encha-os, ó Deus, portanto, com o teu poder. Fill them, Lord, with your power. Dê a eles, ó Deus, da tua sabedoria, Pai. Give them of your wisdom, Lord. E dê a eles, ó Deus, então, a força, a coragem, ó Pai, tudo que eles precisarem para servir neste poderoso ministério. And give them, Lord, the strength and the courage, everything that they need to serve in this powerful ministry. Ó Deus, prepare os corações para que recebam a tua palavra. Lord, prepare the hearts of the people there to receive your word. Abençoe aqueles que já receberam a tua palavra. Bless those who already received your word, Lord. E transforme, ó Deus, aqueles que têm, ó Pai, se inclinado a Ti, And transform, Lord, those who had leaned onto you, Lord, para que, ó Deus, vejam a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. that they can see the glory of our Lord and Savior Jesus. Guie estes amados irmãos, ó Deus, com as Tuas bondosas mãos. Guide, Lord, these beloved brothers, Lord, with your hands. Nós oramos em nome de Jesus. We pray in your name, Lord Jesus. Amém. Amen. Ok, os irmãos podem se assentar. Bom, nós vamos voltar a nossa atenção para a primeira carta de Pedro. Eu vou ser bem breve. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Sim, os adolescentes podem sair também agora. Podem seguir com a Cíntia. E eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versos 7 ao 11. O título da mensagem, como eu tinha dado, é Com Pouco Tempo. E é isso que eu tenho. Ok. É isso que eu tenho hoje, pouco tempo. Então, vamos lá, né? Exato. Bom, amanhã é o que vem depois de hoje, ainda que nós não tenhamos nenhuma garantia de que realmente virá. Mas nós temos o pressentimento de que isso vai acontecer, porque hoje costumava ser o amanhã de ontem até que veio. E à medida que os amanhãs vêm, a gente tem o sentimento de que eles virão. Mas não há nenhuma garantia. A garantia que nós temos é que, à medida que o tempo passa, os amanhãs diminuem. E o tempo começa a ficar um pouquinho mais curto. Quando você, então, fica mais velho, você percebe que tem pouco tempo. Mas eu me lembro, quando eu era criança, a minha professora anunciou que ela ia fazer 25 anos. Aí eu falei, nossa, que velha! 25 anos. Eu olhava para os meus pais e sempre pensava que eles eram velhos, né? E hoje meus filhos devem olhar para mim e sempre pensar que eu sou velho, né? E não ajuda o fato de eu ter nascido no século passado, né? Quando eu falo, nasci na década de 80, eles, nossa, do século passado, para piorar, do milênio passado, né? Eles, nossa, é muito tempo. O menino disse para o seu avô, o senhor estava na arca? E ele falou, não. Aí ele disse, mas então como o senhor não se afogou? Na mente dele, o vovô era tão velho que só podia estar lá, né? Ou dentro ou fora. E o tempo vai passando, e a gente percebe que, na verdade, a gente tem pouco tempo, né? Como o paciente que recebeu a notícia, o médico falou para ele, olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para você.
A boa notícia é que você tem 24 horas de vida. Aí ele falou, ué, mas como assim? Como essa pode ser a boa notícia? Qual que é a má? Bom, a má notícia é que eu deveria ter te contado ontem. Bom, vamos passar para frente, né? Bom, o fato é que a gente tem pouco tempo. O tempo vai se encurtando. E, à medida que a gente calcula, então, o pouco tempo que a gente tem, o que eu devo fazer? Quais são as atitudes que devem tomar conta do meu tempo, onde eu preciso colocar minha energia, à medida que eu vejo que o tempo vai encurtando? E é basicamente sobre isso que Pedro vai falar conosco hoje, na primeira carta, capítulo 4, versos 7 ao 11, que diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Bom, há uma primeira dificuldade textual aqui, porque o texto começa dizendo assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Só que isso foi escrito há 2000 anos atrás. Como assim? O que ele quer dizer com isso? Fim de estar próximo? Próximo como? Bom, há várias tentativas de explicar isso, algumas delas, bom, uma diz que, é que eles estavam simplesmente errados sobre isso. Agora, o problema é que se os apóstolos estavam errados sobre isso, qual é a garantia que nós temos que eles não estão errados sobre outras coisas? Isso seria um grande problema. Eu acho que essa não é a melhor resposta. Outros diziam que esse é um reflexo de uma vida piedosa e que então você olha para o seu dia a dia, para o seu futuro, sempre esperando o fim. Ok, essa é uma boa resposta, mas talvez não responda exatamente a todas as questões aqui do texto. Outra sugestão vem talvez como uma analogia ali no livro As Crônicas de Nárnia. Vocês já ouviram falar do livro ou do filme? Talvez alguns tenham visto algum filme, né? Há uma cena em que Lucy, uma das meninas humanas, fala com Aslan, que é um leão, e o leão representa Cristo naquela ficção. E eles estão se despedindo, e Aslan fala para Lucy, olha, não fique triste, nós nos veremos em breve. E aí a Lucy diz, ok, mas o que você quer dizer com breve? E ele responde, eu chamo todos os tempos breve. Ou seja, do ponto de vista de alguém que vive a eternidade, todos os tempos são breves, né? Acho que essa é uma boa resposta. Mas há um ponto a mais e talvez a gente chegue no ponto principal. Pedro, ele sabe que a grande perseguição está fluindo ali. Aquilo que nós chamamos de a grande perseguição do primeiro século, de fato, estava muito prestes a acontecer, onde cristãos seriam brutalmente assassinados, como foram, perseguidos como já eram perseguidos. Aqui, se os irmãos se lembram, desde o início da carta eu tenho falado que Pedro está se dirigindo a pessoas que foram dispersas por causa da perseguição. Então ele olhava para a própria vida e sabia que pouco tempo lhe restava, e pouco tempo restava a muitos dos cristãos que recebiam essa carta. E nesse pouco tempo, então, ele dá uma direção para o que fazer com o tempo que eu tenho. E eu quero colocar 3 coisas aqui e apontar para os irmãos. Ore mais firmemente, a primeira. Ame mais profundamente, a segunda. Sirva mais intensamente, a terceira. Nesse tempo, pouco tempo que temos, o que devemos fazer? Ore mais firmemente, ame mais profundamente, sirva mais intensamente. É isso que nós vamos ver aqui no texto. Verso 7 diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. A Nova Versão Internacional diz, sejam criteriosos e estejam alertas.
Dediquem-se à oração. Essas palavras parecem familiares, especialmente porque Pedro, vocês se lembram, ele estava ali no jardim do Getsemane, e Jesus orava aquela oração, nós ouvimos pouco tempo atrás uma mensagem sobre isso. Jesus orava ali aquela oração próximo da cruz e pede para que eles ficassem alertas, vigilantes. E aí, quando ele chega, o que eles estavam fazendo? Dormindo, não é? E aí Pedro parece se lembrar daquela situação e ele transmite agora a palavra para os outros, dizendo: estejam alertas e dediquem-se à oração. Ou seja, enquanto você olha para o amanhã e você vê que o seu número de amanhãs vai diminuindo, o que você deve fazer? Ore mais, ore mais. A gente não gosta muito de ouvir mensagens sobre oração, porque talvez todos nós tenhamos uma vida falha nisso. Algumas pesquisas dizem, por exemplo, que um cristão, em média, gasta 45 segundos de oração por dia, e geralmente antes das refeições. Outra pesquisa diz que, durante um ano, em média, um cristão gasta 6 horas de oração. Um ano. Ou seja, em outras atividades, cerca de 90 horas com passatempos e passeios, 100 horas com atividades esportivas, 1000 horas de férias, oração, 6 horas. Olha, eu devo ser honesto aqui com os irmãos, eu confesso a minha própria insuficiência nessa área. Eu deveria orar mais, muito mais do que eu oro. Nós vamos acumulando coisas sobre coisas, responsabilidades sobre responsabilidades, e com o tempo, talvez, a oração vai ficando cada vez mais para segundo plano. No início da vida cristã, a oração é viva, ela é vibrante, ela é contínua, mas com o passar do tempo ela pode ir se tornando mecânica, pode se tornando contida, pode se tornando somente restrita a pequenos momentos da sua vida, ou quando você enfrenta alguma dificuldade. Quando está tudo bem, talvez você nem pare muito para orar, mas Pedro está dizendo que não é assim. À medida que o tempo diminui, à medida que os amanhãs diminuem, à medida que o seu encontro com o Senhor frente a frente vai se tornando cada vez mais próximo, à medida que a noiva do Senhor, a sua igreja, vai se encontrar com o seu noivo, ore mais profundamente. Vocês sabem que os jovens, né, ali antes do casamento, namorados, estão sempre se ligando e passam horas no telefone e tudo mais, né? Quando estão noivos ali, ficam no telefone, falam sobre tudo, né? 2 horas da manhã, está falando sobre o quê? Sobre o tapete, está falando sobre qualquer coisa que vê é motivo de falar. Teve até alguém que brincou assim e falou: olha, vai num restaurante e olha, aquele casal que não está conversando e o casal que está conversando. O que não está conversando é casado. O que tá conversando é noivo, namorado, né? E tal. Não deveria ser assim, mas o fato é que naquele momento do noivado e tal, existe aquela comunicação. E veja, à medida então que a igreja, como noiva do Senhor, vai se aproximando desse casamento, vai se aproximando, vai chegando mais perto do encontro com o seu Senhor, o que deveria fazer? Orar mais intensamente, orar e orar e orar, conversar com o Senhor, gastar tempo com o Senhor, se dedicar à oração. Nos momentos de dificuldade não tem nada que vai te sustentar mais do que a oração. No seu dia a dia, nada te sustenta mais do que a oração. Nós precisamos orar mais. Agora, falando sobre a nossa própria experiência, é possível que a gente vá deixando a oração em segundo plano, e a palavra de Deus mostra alguns motivos. Um deles que chama atenção, quando Jesus fala no texto de Apocalipse, à igreja de Éfeso, ele diz que aquela igreja, ele tinha coisas boas sobre aquela igreja, mas tinha uma coisa ruim sobre aquela igreja. E olha, quando Jesus diz que tem alguma coisa ruim sobre alguém, não é bom de ouvir. E ele disse: vocês abandonaram o primeiro amor.
E eu quero destacar o que o texto diz. O texto não diz que se perdeu o primeiro amor, porque alguns vão dizer assim, eles perderam o primeiro amor. Não é algo que se perde, é algo que se abandona. Eles abandonaram, eles tomaram uma atitude que aos poucos foi deixando aquilo de lado. E talvez você se lembre então dos seus primeiros momentos de vida cristã e talvez você precise retomar aquele tempo de fervor, aquele tempo de maior período de oração, aquele tempo de uma intensidade de vida de oração, porque à medida que a gente vai passando o tempo, pode ser que o nosso coração penda para esse lado, então, de ir abandonando aquilo que é chamado de o primeiro amor. Isso não deve ser assim. Você precisa retomar isso. Então, ore mais firmemente. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Ame mais profundamente. O verso de número 8 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Você concorda que o amor ele precisa ser a marca de nascimento do cristão? A nossa identidade tem que ser o amor, a marca de nascimento do cristão precisa ser o amor. Jesus disse que nisso reconhecerão que sois meus discípulos. No quê? Se tiverdes amor uns pelos outros, diz João, capítulo 13, verso 35. Mas aqui Pedro usa a expressão amor intenso ou amor fervoroso. E a palavra por trás disso, no texto como foi escrito, era uma palavra usada para se referir ao cavalo que esticava os seus músculos na força da corrida. Sabe? De esticar com toda a força para correr o mais rapidamente possível, ou então de um atleta que entrava numa corrida e esticava toda a sua força, e ele usa essa mesma expressão, então, do esticar, de dar toda a energia, toda a força, para falar, ame intensamente. O que Pedro quer dizer com isso é, não se segure no seu amor. Quando você tiver que amar, e nós temos que amar a todos que estão ao nosso redor, ame, entregando o que você tem nesse amor. Não se segure, não crie limites, não faça uma lista para que então a pessoa preencha primeiro e então você decida se vai ou não amá-la. Ame! Entregue esse amor, entregue a sua energia, entregue a sua força, faça com que você tivesse correndo uma corrida para ganhar a medalha de ouro em amorologia, ou qualquer coisa do tipo. Estique a sua energia para você amar aquele que está ao seu redor, aquele que Deus te coloca no caminho para você dedicar o seu amor. Ele fala aqui de duas formas de amor, um amor que cobre e um amor que recupera. Ele primeiro fala do amor que cobre, ele diz assim, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Há muita coisa para falar sobre isso, mas eu quero resumir aqui num ponto. Quando alguém faz alguma coisa contra você, você tem duas opções. Ou você pode cobrir aquilo que a pessoa fez e tratar com amor, ou você pode tomar a atitude de espalhar o que a pessoa fez e então criar uma situação para que as pessoas vejam então quem ela realmente é. Quando uma pessoa falha contigo, qual deveria ser a nossa atitude de amor então? A atitude de proteção, de cuidado, de cobrir, de ir lá até ela, de tratar no particular. Não é aquela coisa de lavar roupa suja no meio do público, mas é aquela coisa de tratar com carinho, cuidado, de uma forma que este pecado seja coberto com este amor. Dá para entender o que eu estou dizendo? Ao invés de espalhar isso, a gente que parece prazer em espalhar alguma coisa contrária a outra pessoa, mas não é isso que o texto da Escritura, no geral, vai nos ensinar. Ele vai ensinar um amor que cobre, que cuida, que traz ali o seu conforto, mesmo com aquelas pessoas que pecaram contra nós.
A Bíblia diz em Provérbios 10, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O amor não se ressente do mal, diz Paulo em 1 Coríntios 13. Então o amor ele vai nisso, nesse cuidado, nesse zelo, mesmo com aqueles que são contra a nós mesmos. Agora, existem aqueles que parecem os justos denunciantes, né? Os gestapos da fé cristã, que entra num ambiente e diz assim, eu sinto o cheiro de pecado aqui. E aí parece que fica olhando assim, e olha, gente, não é por aí. A gente precisa trabalhar com amor, e claro, com amor exortar, com amor convidar uma nova vida, com amor conduzir a uma nova esperança. Com amor, chamar, às vezes, aquele irmão que precisa mesmo de um chacoalhão e dar um chacoalhão, mas eu não preciso fazer isso em público, eu não preciso chamar aqui, eu não preciso anunciar aqui, tal irmão ali fez aquilo comigo e tal. Eu posso ir tratar com ele no particular. Agora, o verso 9 diz, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A palavra hospitaleiros, no seu texto original, significa amar o estranho. Esse é o significado da palavra, amar o estranho. E o estranho no sentido de estrangeiro, né? Ali naquela ocasião, olha, você não tinha muita opção. Você não tinha uma igreja estruturada, um lugar seguro, você ia se reunir, às vezes, escondido em algum quarto de uma casa, ou alguma situação assim, ou até, às vezes, uma caverna, escondido, e você tinha que receber aquele que se anunciava como cristão naquela condição. E quando você recebia alguém, então, que vinha dizendo que era cristão, fugindo de outro lugar, você tinha que demonstrar esse amor a essa pessoa. Os hotéis, as pousadas, não era uma coisa que você gostaria de passar as férias naquela época. Não tinha a qualidade que tem as coisas que a gente encontra por aí hoje. Mas então você tinha que ter esse coração aberto e disposto. E a minha pergunta para você é, você tem essa disposição de amar aquele que está perto e aquele que é estranho para você, ou estrangeiro para você? Qual é a sua atitude de amor para com ele? Veja, o primeiro amor, ele é protetor. O segundo amor é restaurador. O primeiro cobre. O segundo levanta, né? Dá ânimo. E esse é o tipo de amor intenso que Pedro nos chama a ter à medida que o tempo diminui, à medida que os seus amanhãs diminuem. Ame intensamente, estique as energias do seu amor, não crie barreiras. Como eu falei, não faça uma lista para que então a pessoa preencha primeiro e então você decida se vai ou não dedicar o seu amor para ela. Entregue do amor que Cristo tem derramado sobre a sua vida para o bem daqueles que estão ao seu redor. A Bíblia diz em Romanos 5 que Deus derrama o seu amor sobre nós. E a figura de Paulo ali é que há como um balde derramado do amor de Deus que transborda. E esse amor, então, que é derramado nesse balde tão vazio, que chega a transbordar, precisa transbordar para aqueles que estão ao redor. Então, ame com intensidade, ame aqueles que estão ao seu redor, aqueles que cruzam o seu caminho. Ame intensamente, ame profundamente. Ame mais profundamente. Ok, terceiro ponto. Sirva mais intensamente. Ame mais profundamente, sirva mais intensamente. Os outros versos dizem assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. 2 versículos, 5 verdades importantíssimas sobre os dons aqui. Primeiro, número 1. Todo cristão tem um dom espiritual. Pelo menos um.
Algum dom espiritual Deus derrama sobre todo cristão, alguma habilidade espiritual é derramada sobre você com a qual você pode servir outra pessoa. Número 2, seu dom pode ser diferente do dom de outra pessoa. Então não pense que todo dom é igual, seu dom pode ser diferente do dom de outra pessoa. Número 3, qualquer dom que você tenha, você deve usá-lo para servir outros. Qualquer dom que você tenha, você deve usá-lo para servir a outros. Número 4, alguns dons são visíveis, outros não, mas todos são úteis. Todos são úteis. Número 5, a razão pela qual usamos nossos dons para o benefício dos outros é que, no fim das contas, Deus receba toda a glória. É para que, no fim das contas, Deus receba toda a glória. Verso 11 diz, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então veja, a razão pela qual servimos uns aos outros com o dom que Deus nos deu é para que o seu nome seja exaltado através das nossas obras. Isso me faz inferir que, se nós não servimos aos outros com o dom que Deus nos deu, Deus não está recebendo toda a glória que Ele poderia receber. Dá para entender? Se você tem um dom e você retém esse dom, você não usa esse dom em benefício do outro, você está obstruindo o caminho da glória de Deus. Quão sério isso pode ser? Deus derrama o dom sobre você para que você sirva a outra pessoa e para que Ele seja glorificado através desse serviço, dessa obra. Se você não faz isso, o que você faz? Você está obstruindo a manifestação da glória de Deus. Então, com os dons que Deus te deu, você deve servir. Agora, o texto diz aqui que Pedro chama a graça de Deus de multiforme graça. Quando essas palavras aparecem na Escritura, a gente precisa dar atenção, porque não é um tipo de palavra que você usa todo dia, né? Multiforme ou multicolorido, o que seja. O que seria essa multiforme graça? O fato é que Deus, quando derrama o seu dom, ou seus dons, sobre as pessoas, elas exibem esses dons de maneira diferente. Esses dons, eles não são uniformes, eles não são unicolors, né? Eles não são monocromáticos, eles não são monótonos, eles apresentam uma beleza naquela mistura toda que Deus faz. Então, Deus exibe a glória dos dons em diferentes pessoas, de diferentes maneiras, e isso tudo revela a beleza gloriosa de Deus, a multiforme graça de Deus, a multiforme glória de Deus, através dos dons que todos nós executamos no cuidado um com o outro. Dá para perceber isso? Então, Pedro nos chama a usar aquilo que nós temos para honrar o nosso Senhor. Às vezes nós damos muita importância a um dom, a uma posição, e damos menos importância a outra posição, mas eu quero colocar um pensamento aqui. Se o ministro do Canadá ficar ausente, o primeiro-ministro ficar ausente 1 mês do Canadá, a vida vai ficar bagunçada? A vida continua, certo? Agora, tire os coletores de lixo 1 mês do Canadá. Aí você vai ver o que é bagunça. Eu não estou dizendo que uma situação é mais importante que a outra, eu estou dizendo que todas as situações, ou todos os dons, são importantes.
Tudo aquilo que Deus te der para fazer tem a sua importância no projeto que Deus tem no seu reino e no benefício da sua igreja e na glória do seu nome. Então nós precisamos observar aquilo que Deus nos deu e ver se nós não estamos colocando nas gavetas da nossa vida aquilo que serviria para o bem do outro e para a glória do nosso Senhor. Então eu preciso usar esse dom com intensidade. Eu preciso pegar essas gavetas e abrir e colocar ali em público. Eu preciso fazer com que eles gerem a energia que precisam gerar. E ver então o que disso vai resultando na glória de Deus. Na Segunda Guerra Mundial, houve uma pequena aldeia francesa que foi bombardeada, um vilarejo. Ela tinha uma estátua no meio dela com Jesus, com as mãos abertas. E aquela estátua foi bombardeada e as pessoas do vilarejo pegaram as partes daquela estátua e guardaram até o fim da guerra. No final da guerra, eles juntaram as peças, montaram a estátua, mas a estátua não tinha mãos. Ninguém achou. E as mãos eram importantes, porque mostravam as marcas do Senhor e tal, mas não achavam as mãos. Até que um dia alguém colocou uma placa embaixo da estátua dizendo: ele não tem mãos senão as nossas. O que ele queria dizer é: olha, nós somos os representantes do Senhor Jesus na terra. Nós somos o corpo de Cristo. Sendo o corpo de Cristo, nós somos o seu olhar de carinho, o seu abraço apertado, a sua perna que corre em busca do perdido. Nós somos o corpo de Cristo. Nós fazemos esse trabalho. Nós que executamos o amor do nosso Senhor no aqui e agora. Enquanto ainda não nos encontramos pessoalmente com Ele, a forma como Ele interage na vida das outras pessoas é através de nós, através dos nossos dons, através do chamado que Deus nos deu para servirmos aos outros. Então eu preciso fazer isso. Ore mais firmemente, ame mais profundamente, sirva mais intensamente. Fazendo isso, o nosso Deus vai ser glorificado, a igreja vai ser edificada, o mundo vai ser notificado de que Deus existe. Ele é poderoso e Ele é um Deus cheio de graça e de amor e que transforma vidas. E isso precisa começar através de nós, através de mim, através de você. Então, se há alguma coisa que nós precisamos fazer, ou se há coisas que precisamos fazer, enquanto o nosso número de amanhãs diminui, são essas: ore, ame, sirva. Ore, ame, sirva. É verdade que vai chegando aí a alguns, em determinado ponto da vida, alguns dizem assim: mas eu já fiz tanto, vou deixar para o outro lá. Não, calma lá. Não é assim que o Senhor nos chama a servir. Talvez você possa até tomar a decisão de: olha, eu já fiz muito aqui, nesse lugar, agora eu vou servir em outra área. Ok, se for isso, tudo bem. Essa semana nós tivemos a afirmação dos presbíteros, nós tivemos alguns anúncios importantes quanto à liderança da igreja. Eles levantaram um pastor executivo, que é o Elder Mark, que vai assumir essa posição agora, porque ele vai pegar para eles algumas das funções que estavam nas costas do pastor Ray e nas costas da Penny. Vai ficar, então, na responsabilidade dele, algumas das funções. Por quê? E essa foi a coisa bonita que disseram. Porque agora, então, o Ray e a Penny vão ter mais liberdade para servir nas outras áreas. Isso é incrível, isso é fantástico. Não é porque, olha, eu simplesmente vou diminuir, não, é porque eu vou investir a minha energia naquilo que eu posso, naquilo que eu devo investir. E nós precisamos pensar assim: olha, enquanto você estiver respirando, enquanto você tiver vida, sirva ao Senhor, sirva mais intensamente, trabalhe para a glória do Senhor. Ok, você pode abrir mão de um espaço aqui, mas não deixe que esse espaço fique vazio. Preencha esse espaço com o serviço ao povo de Deus, para a glória do Senhor,
para que o Senhor seja exaltado até o último respiro da sua vida. Então, vamos parar de dar passos para trás e vamos começar a dar passos para frente. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à tribulação, mesmo se alguma guerra acontecer por aí, e a gente estiver envolvido de alguma forma, ainda que isso aconteça, ame mais, ore mais, sirva mais, faça isso com intensidade, para a glória do Senhor, para o bem do seu povo e para a transformação do mundo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela lembrança da tua palavra. Pedimos, ó contigo, ó Deus. Perdoe-nos, Senhor, e restaura-nos, ó Deus. Faz-nos fortalecidos em Ti, ó Deus, encha-nos com Teu Santo Espírito, conduza-nos, ó Deus, com a Tua poderosa mão, para que através, ó Deus, do Teu poder agido em nós, nós manifestemos a Tua gloriosa graça, ó Deus. Contigo, nos ajude, ó Deus, a viver assim, para a glória do Teu nome, para que nós sejamos mais parecidos com o Teu Filho amado Jesus, ó Deus. Ó Deus, ajuda-nos a viver uma vida de oração mais profunda, ó Deus, ajuda-nos a viver um amor mais intenso, ó Deus, um serviço mais intenso, ó Deus, para a glória do Teu nome, ó Pai. Nos abençoe, Senhor, para que nós façamos assim. E para que então, fazendo esse movimento, ó Deus, esse poder derramando sobre nós aqui, ó Pai, o mundo ao nosso redor seja transformado. Ó Deus, o Senhor tem feito tantas obras poderosas ao redor do mundo nesses dias, ó Pai. O Senhor tem levantado tantas pessoas, ó Deus, o Senhor tem derramado o Teu poder de forma tão surpreendente em tantos lugares. Ó Deus, não se esqueça de nós. E faça com que o nosso ministério aqui cresça, ó Deus, para a glória do Teu nome. Que toque pessoas, ó Deus, para que o Teu nome seja exaltado. Ó Deus, que o Senhor use nossas vidas, ó Pai, para que outros venham a Cristo Jesus e para que em todo lugar seja celebrado, ó Deus, o glorioso Salvador que temos e a gloriosa salvação que recebemos nele. Nós oramos, ó Deus, te pedindo, Pai, que o Senhor derrame da Tua graça e do Teu poder sobre nós e nos faça sair daqui dessa noite, ó Deus, com o testemunho que ouvimos dos nossos irmãos. Ó Deus, com o chamado que tivemos, ó Pai, para um ministério de visitação. Ó Deus, com a palavra que ouvimos essa noite, ó Deus, que o Senhor nos faça sair daqui animados, ó Deus, prontos ao serviço Teu, ó Deus, que isso não passe na terça-noite, na quarta de manhã, quando as coisas estiverem bagunçadas no meio do nosso dia a dia, mas que nós nos lembremos, ó Deus, que fomos chamados para Te servir mais, para orar mais, para servir, ó Deus, os outros ao nosso redor, para amar, ó Deus, quem passar pelo nosso caminho. Nos faça viver assim, ó Deus, para a glória do Teu nome, para o bem do Teu povo, para a transformação deste mundo, ó Deus. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Quero convidar a equipe de louvor para que nós louvemos ao Senhor. Obrigado, Pedrinho. Vamos ficar de pé, irmãos. O coro esse último louvor dessa noite diz: mostra, Senhor, quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Tudo a ver com o que nós ouvimos aqui essa noite, né? Senhor é perfeito. Que você possa afirmar a sua vida sobre a rocha, para que você aprenda a amar todos os dias o seu próximo, com profundo amor.
Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu, Senhor. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu, Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Salvação, fonte da salvação, só tu és Jesus. Só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu, Santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Santo. Olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Possamos construir, ó Pai, a nossa vida em Ti, ó Deus. Seja o nosso fundamento. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, Senhor. Mais uma vez eu vou construir a minha vida em Ti, Senhor. Tu és meu fundamento. Sim, eu vou confiar somente em Ti, somente em Ti. Pois és santo, santo, és incomparável, Senhor, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Só as vozes, Santo. Santo,
outro, Senhor, igual a Ti. Abre os meus olhos, que possamos enxergar, Pai. Quem Tu és, o meu coração me faz mudar o mundo. Senhor, é o nosso desejo, Pai, de construir a nossa vida em Ti, Senhor, todos os dias. Firmes na Tua promessa, Senhor, na Tua palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos a amar mais, Senhor, o nosso próximo, o nosso irmão. Para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado na Tua igreja, na Tua casa. Obrigado por essa noite, ó Pai. Nós louvamos, nós Te agradecemos pela Tua doce presença entre nós. Em nome de Jesus, oramos. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Amados, alguns rápidos avisos. Amanhã nós temos o Men's Fellowship aqui. Não vai ser mais outdoor, vai ser aqui na igreja mesmo, vai ser no nosso café. Ele exigia inscrição, mas a gente tem informações aí pelos nossos Andrés que você pode chegar lá, se você não se inscreveu, eles vão dar um jeito de te fazer participar. Então, eu convido os homens que venham. Tem sido excelente, assim, uma reunião em que a gente tem, às vezes, 100, 150 homens, mais às vezes. Tem sido transformador para quem tem participado, e a chance de conhecer outros irmãos nas mesas tem sido uma bênção também. Então, venham participar desse ministério. Nós temos marcado para a semana que vem um encontro nosso, que seria outdoor, mas está com previsão de chuva. Então, a gente está, assim, numa dúvida, o que a gente vai fazer. Porque eu pedi, então, para que a gente reservasse a sala aqui, mas na semana que vem vai ter da BCIT, né, a programação, então nenhuma sala vai ser reservada. Então, a gente está com um problema e provavelmente a gente vai cancelar o nosso encontro da outra semana e a gente vai tentar remarcar em outra ocasião. Então, fiquem atentos aos nossos avisos, a gente vai avisar direitinho com confirmação final, mas parece que está caminhando por aí. Hoje é a mesa do compartilhar, então ali vocês podem ver, tem roupas, tem brinquedos, e o que você achar que serve para você, pode levar. A minha esperança é que leve tudo, né? E aí a gente vai... Isso é uma demonstração de amor uns pelos outros também, então... aproveitem esse cuidado dos irmãos sobre você. São todos produtos de qualidade ali, pode ter certeza. Tá bom? Nós temos ainda algum cafezinho ali sobrando, temos água, um pedacinho de bolo, então desfrutem desse tempo aí em comunhão, tá? E vejo vocês no domingo com a graça de Deus. As outras informações serão passadas. Deus abençoe a todos.